Esse som vem de um instrumento muito antigo na tradição musical do Ocidente. Além de ser o primeiro instrumento de teclas, os órgãos têm um importante papel na religião, por estarem presentes em diversas igrejas cristãs. Matheus dos Santos é aluno do curso superior de Tecnologia em Luteria na UFPR e explica sobre como funciona esse instrumento clássico. O órgão seria classificado formalmente como um aerófono de teclas, que seria um instrumento que produz o som a partir do ar e utiliza teclas para poder fazer a transmissão dos comandos do tocador até o instrumento. Apesar de seguirem um padrão, dentro da família dos órgãos existem várias classificações e tamanhos, como explica o professor Tiago. Existe o portativo, que é um instrumento pequeno, geralmente se movimenta o fole com uma mão e toca com a outra. Existe o positivo, que é esse aqui que nós estamos vendo, que é um instrumento que pode ser transportado com uma certa facilidade de um lugar para o outro. Nas igrejas, geralmente existe o órgão que acompanha a música vocal, um instrumento um pouco menor, e também os grandes órgãos, né, que geralmente ficam no mezanino, na parte superior da igreja. Existem alguns outros também que são um pouco mais recreativos e seriam versões órgão da pianola, ali, que você tem uma execução de uma música mecânica de maneira automatizada. Durante a graduação, Matheus se encantou por esse instrumento e seu interesse se transformou em uma pesquisa. Ele está produzindo um livro em que mapeia e descreve os órgãos presentes em Curitiba e região metropolitana. Bem, eu comecei lendo o livro da Dorothea Kerr, que é um catálogo também, só que a abordagem é um pouquinho diferente. Para mim poder ter uma noção de como eu poderia fazer, o que eu olharia nos instrumentos, além de outros documentos sobre os instrumentos, né? Até para ter uma noção de os lugares que eu poderia visitar, os órgãos que teria na cidade, né? Depois disso foi começar a entrar em contato com as igrejas, entrar em contato com os responsáveis pelos órgãos, né? E assim que possível começar a olhar os instrumentos. Quando eu conseguia o contato com a pessoa, eu tentava agendar para ver o instrumento, e daí chegar lá, perguntar sobre o instrumento, o que a pessoa e a paróquia tem de informação sobre o instrumento, anotar tudo, depois tirar foto do instrumento, anotar as características do instrumento, quem construiu, quem já mexeu no instrumento, se tem esse registro. Do ponto de vista de registro histórico, né, nós estamos essencialmente tirando uma foto do que nós temos hoje, né, desses instrumentos aqui. Infelizmente nós não conseguimos trabalhar hoje com um restauro de todos esses instrumentos, ali seria algo muito grande, mas nós podemos dar essa contribuição de deixar esse relato histórico e, eventualmente, uma leitura para as pessoas que venham a se interessar por isso, queiram conhecer mais. Então, essa conservação dos instrumentos, essa divulgação dos instrumentos faz o instrumento ter mais visibilidade para os músicos e os músicos dar mais visibilidade para o público em geral. Os órgãos que vemos hoje nas igrejas são resultado de séculos de história. O instrumento existe desde a antiguidade, mas foi somente em 1565 que ganhou popularidade na religião cristã, a partir da autorização do uso de órgãos nas igrejas pelo Concílio de Milão. Durante muito tempo, eles foram os únicos instrumentos permitidos durante as celebrações religiosas, o que o levou a um papel de notória importância para a sociedade da época. Já em 1962, o Concílio Vaticano II admitiu que outros instrumentos pudessem ser tocados durante as liturgias da Igreja Católica. Com isso, a criação de novos órgãos foi declinando, por conta de seu alto custo de produção e manutenção, que agora é cada vez mais difícil encontrar mão de obra apta para fazer a manutenção correta do instrumento. Sofreram principalmente com infestação de cupim, que é alguns casos. Umidade também é algo que afeta negativamente, né? E alguns foram simplesmente inutilizados. E o que levou, inclusive, a um instrumento aqui, a gente brinca que ele foi taxonomizado, né? Ele foi empalhado, ele foi transformado de um instrumento
sequer o instrumento estava ainda montado, em algo puramente decorativo, né? Por meio do curso, o aluno e seus colegas também tiveram a oportunidade de colocar em prática o aprendizado sobre órgãos. Com a orientação do Frei Paulo, professor visitante da UFPR formado na Alemanha, os alunos realizaram uma restauração do órgão de uma famosa igreja curitibana. Há 2 anos atrás nós tivemos o Frei Lauro Boff, que é organeiro, né, com formação na Alemanha, que foi contratado por um período de 2 anos, né, para atuar como professor visitante no curso de luteria. Dentro desse período ele fez algumas disciplinas mais teóricas ou de construção de partes que foram no curso e algumas disciplinas que foram na Igreja Bom Jesus, ali na Praça Rui Barbosa, que envolveu os alunos do curso.